Você já parou para pensar que talvez nada disso faça sentido? Tipo, de verdade, nada. Seu trabalho, seus boletos, suas metas, seus dramas existenciais. Tudo isso pode ser só uma grande ilusão coletiva. E o pior, uma ilusão sem propósito. Calma. Isso não é um convite ao desespero. É um convite à liberdade. Porque quando você entende que nada importa tanto assim, você começa a respirar. A ilusão do significado. Desde criança te ensinaram que a vida tem que ter um propósito. Você precisa ser alguém. Tem que deixar sua marca. Construa um legado. Mas aí você cresce, entra no mercado de trabalho, vê gente rica sendo infeliz, vê gente pobre sendo feliz, vê gente morrendo do nada. E começa a se perguntar: será que tudo isso é só um teatro? Nietzsche já dizia: a vida não tem sentido. Nós é que damos sentido a ela. Ou seja, o sentido é inventado. E se é inventado, pode ser descartado. O peso da importância. O problema é que a gente vive como se tudo fosse urgente. Como se cada escolha fosse uma bomba relógio. Como se cada erro fosse um fracasso irreversível. Mas olha ao redor. O universo tem bilhões de galáxias. Você é um pontinho de poeira cósmica que vai desaparecer em menos de um século. E mesmo assim, você está aí, surtando porque não respondeu um e-mail a tempo. O niilismo leve. Niilismo é aquela filosofia que diz que nada tem valor intrínseco, nada tem sentido, nada importa. Mas calma, não é para sair quebrando tudo e virar um coringa da vida. Existe o que eu chamo de niilismo leve. É quando você entende que nada importa. E ao invés de surtar, você relaxa. Você para de tentar controlar tudo. Para de se cobrar tanto. Para de viver como se estivesse sendo avaliado o tempo todo. A paz de não ter que vencer. Sabe aquele personagem do anime que parece que não liga pra nada, mas no fundo é o mais sábio? Tipo o Shikamaru de Naruto. Ele vive dizendo que tudo é problemático, que não quer se envolver. Mas quando age, resolve tudo com uma calma absurda. Ele entendeu o jogo. Quanto menos você se importa com a competição, mais livre você é. O mundo é um teatro. Pensa em qualquer reunião de trabalho. Todo mundo fingindo que está super engajado, que ama o projeto, que está ali para mudar o mundo. Mas no fundo, está todo mundo pensando no salário, no final de semana, ou em como sair dali sem parecer preguiçoso. É tudo atuação. E quando você percebe isso, você para de se cobrar por não estar dando o seu máximo. Porque o máximo, na maioria das vezes, é só uma performance. Fracassar é normal, você vai errar, vai falhar, vai decepcionar pessoas. E tudo bem. Sabe por quê? Porque ninguém vai lembrar disso daqui a 10 anos. Aliás, talvez não daqui a 10 dias. Você não é o protagonista do mundo. E isso é libertador. Filmes que mostram o vazio. Quer ver isso em ação? Assiste Clube da Luta. O personagem principal está preso num ciclo de consumo, tentando encontrar sentido. Até que ele percebe que tudo é uma farsa e começa a destruir as ilusões. Ou Mr. Robot, onde o Elliot vive entre a lucidez e o colapso, tentando entender se o mundo é real ou só uma simulação de controle. Essas obras mostram que, às vezes, o vazio é o começo da liberdade. A leveza do desapego. Quando você entende que nada importa tanto assim, você começa a desapegar. Desapega da necessidade de estar certo. Desapega da urgência de ser amado por todos. Desapega da ideia de que sua vida precisa ser épica. E aí, você começa a viver de verdade. A sabedoria do foda-se. Tem uma frase do Bukowski que resume bem isso. Você tem que morrer algumas vezes antes de realmente viver. Morrer no sentido de deixar para trás as ilusões, de abandonar a ideia de que você precisa ser perfeito, produtivo, relevante. O foda-se, bem colocado, é uma ferramenta de sobrevivência.
A vida como um jogo sem regras. Imagina que a vida é um jogo, mas ninguém sabe as regras. Todo mundo finge que sabe, mas está chutando. E aí você percebe que pode jogar do seu jeito. Pode parar de correr atrás de aprovação. Pode simplesmente existir. A beleza do insignificante. Tem uma cena em Rick and Morty, onde eles descobrem que são parte de um universo simulado. Nada é real, nada importa. E o Rick, ao invés de surtar, abre uma cerveja e continua vivendo. Porque às vezes, aceitar a insignificância é o único caminho para a paz. O que sobra quando nada importa? Sobra o agora. Sobra o café quente. Sobra o pôr do sol. Sobra a risada com um amigo. Sobra o prazer de não ter que provar nada para ninguém. Quando você para de buscar sentido, você encontra presença. O niilismo como libertação Schopenhauer dizia que a vida oscila entre o tédio e a dor. Mas ele também acreditava que a arte, a contemplação e o silêncio são formas de escapar disso. O niilismo leve é isso. Não é desistir da vida. É desistir da ilusão. É parar de tentar vencer um jogo que ninguém entende. É viver como quem observa, não como quem compete. Conclusão: viva como se nada importasse. No fim das contas, talvez a melhor forma de viver seja aceitar que nada importa tanto assim. Porque quando nada importa, você pode escolher o que importa para você. E isso é liberdade.